Olá, meu nome é Wanda, consultora de gestão empreendedora da Renovê Consultoria. E hoje eu estou aqui para dar algumas dicas sobre gestão do tempo. Como já dizia Victor Hugo, a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais, desperdiçando o tempo. Então, o que fazer? Para que possamos administrar corretamente o nosso tempo, nós precisamos primeiro identificar a forma de como que nós vamos utilizar o nosso tempo. A partir daí, podemos nos armar das ferramentas da administração e utilizar o nosso dia a dia. Então, quais são as ferramentas da administração que nós podemos utilizar em nosso tempo? A primeira é o planejamento, porque toda hora aplicada em planejamento eficiente poupa de 3 a 4 horas na execução e produz melhores resultados. A segunda ferramenta é a organização. A organização é um facilitador na execução de tarefas. Quando nós nos organizamos, ela é aliada do nosso tempo. A terceira ferramenta da administração é a delegação, ou seja, a atribuição de tarefas para outras pessoas a fim de liberar o nosso tempo para tarefas mais importantes que nós temos que realizar. A quarta ferramenta é a concentração, ou seja, um tempo mínimo, antes da ação, aquele tempo que você julga necessário para pensar no que você vai fazer, e também ter uma concentração durante a tarefa, para você não dispersar e conseguir progresso nas atividades a serem desenvolvidas. E a quinta ferramenta da administração é a comunicação, ou seja, ter uma linguagem simples, concisa, assertiva, para assegurar a compreensão daquilo que você deseja fazer. Poupa o tempo para todos e com a eliminação de mal-entendidos, você consegue atingir o resultado mais facilmente. A comunicação à distância também são fortes aliados da administração do tempo, ou seja, o telefone, e-mail, mensagem instantânea. Você pode e deve utilizar essa comunicação para te ajudar no teu dia a dia. Então, uma frase para refletir. Para saber o valor de um segundo, como é que se sabe? É só a gente perguntar para quem acabou de escapar de um acidente. Então, o segundo tem muito valor. É uma dica preciosa para nós, para que você agilize o seu tempo, para que o teu tempo renda. Como fazer? Uma dica. Defina qual que é o seu horário nobre. Algumas pessoas operam, pensam, trabalham melhor na parte da manhã, enquanto outras desempenham melhor as suas atividades no início da tarde. Então, busque sempre adaptar o seu tempo de trabalho ao seu horário nobre, aquele horário que você mais produz com facilidade, com mais disposição. E tem alguns empecilhos que atrapalham mesmo a nossa administração do tempo, que é excesso de papéis na mesa, excesso de interrupções, excesso de telefonemas, excesso de reuniões, tendência a procrastinar, vou deixar para depois. Tudo isso são empecilhos da nossa administração do tempo. Os gregos antigos, bem na antiguidade, eles tinham duas palavras para o tempo. O tempo cronos, que é o tempo quantitativo, e o kairos, que é o qualitativo. O cronos é o tempo cronológico, é o sequencial, o que pode ser medido. Ele é fragmentado em horas, minutos, segundos. E o kairos, que significa o momento certo, oportuno, agradável, esse é o instante presente, é aquele que você tem que agir. Tempo, também tem o pensamento do John Weller, que tempo é o jeito que a natureza deu para não acontecer tudo de uma vez só. Mitos sobre administrar o tempo. Tem alguns mitos. Alguns dizem que quem administra o tempo vira escravo, mas também quem não administra o tempo perde tempo. Só se produz sob pressão. Então, esse é um mito também, que administrar o tempo é produção sob a pressão. Não é. É organização. Outro mito, que a administração do tempo só é aplicada à vida profissional. Em casa nós já fazemos isso. Hora de almoço, a gente tem hora para almoçar, hora do almoço dos filhos, tem hora para você fazer uma caminhada, tem hora para você ir à academia, final de semana para você ir ao cinema, visitar sogros, amigos. Então, nós já administramos o nosso tempo. Então, isso é mito, que ele só é utilizado na vida profissional. Se não administrarmos o nosso tempo,
nós temos maior chance de desperdiçá-lo. Sabe quando você diz assim, nossa, o dia passou, vazou pelos meus dedos, não fiz nada. Então o que aconteceu? Faltou a organização do seu tempo, faltou você administrar o seu tempo. Quando você administra o tempo, você consegue visualizar os gaps, né, ou seja, as falhas da organização. E você consegue organizá-los, melhorar a produtividade, né, e também a qualidade. Para nos ajudar, existe uma matriz de prioridades, ou matriz do tempo, conhecida assim, que foi o general Eisenhower. Ele era comandante das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. E ele foi o criador de uma matriz muito simples, que pode nos ajudar, né, combinando a importância com a urgência, e a planejar o uso do nosso tempo com inteligência e eficácia, né, ou seja, chegar num resultado. O segredo do sucesso da matriz é o quê? É que as coisas mais importantes, elas ficam em primeiro lugar. Mas como adotar essa atitude sem se tornar um estressado? A resposta está na priorização de suas tarefas e no tempo que você aplica a cada uma delas. Você não precisa trabalhar mais rápido para fazer melhor. Para fazer melhor as suas tarefas ou para fazer melhor o uso do seu tempo. Você necessita de trabalhar com mais inteligência e aplicar mais tempo nas coisas certas. E aí vem a pergunta, mas como priorizar? Como saber priorizar, né? Priorizar significa fazer escolhas sobre o que é e o que não é importante. Então, para priorizar efetivamente, você precisa ser capaz de reconhecer o que é importante, bem como ver a diferença, né, entre o que é urgente e o que é importante. E como que você vai saber o que é urgente e o que é importante? Né, como também bem disse o general, né, o Eisenhower, comandante das Forças Aliadas, ele diz que o importante é raramente urgente. E o urgente, ele é raramente importante. E aí vem outra pergunta. Como saber quais são as importantes? Você não pode decidir o que é prioritário hoje se você não souber o que você deseja amanhã. Então, as tarefas importantes ou altamente prioritárias são aquelas que nos ajudam a atingir as metas, os nossos objetivos de longo prazo, ou que podem ter outras consequências significativas no longo prazo. Ou seja, são tarefas com impactos relevantes sobre os nossos objetivos, sobre as nossas metas, sobre os nossos sonhos, sobre os planos e as estratégias. Se você olhar cuidadosamente, verá que muitas tarefas urgentes não são realmente importantes, no enfoque assim de longo prazo. Ao mesmo tempo, coisas que são muito importantes, como, por exemplo, melhoria de métodos, criação de novos produtos, melhoria de nossas competências, mais tempo para você ficar com a família, ampliar a tua rede de relacionamentos, frequentemente não são urgentes. Mas, como eu já disse, elas não são urgentes, mas elas são muito importantes. Então, nós vamos colocá-la dentro de um quadrante, né? Daqui a pouco nós vamos ver quais são esses quadrantes das prioridades. E vamos montar, então, essa matriz das prioridades, né? Para fazer a matriz, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma folha de papel e desenhar um quadrado grande. E dividir esse quadrado em 4 partes. Eu fiz aqui uma para vocês verem, que depois eu posso colocar aqui no final da gravação, eu coloco para vocês. Aí vem aqui o quadrante 1. Então, o que nós vemos no quadrante 1? Nós vimos aqui que ela é urgente, né? É urgente e é prioritária, é importante. Quadrante 1, que nós temos aqui em cima escrito, olha, urgente, né? E aqui do lado, na vertical, nós colocamos a importância. O não importante embaixo, o importante em cima. E aqui na horizontal, o que é urgente e o que é não urgente. Então, tudo que estiver dentro deste quadrinho 1, então você vai combinar urgente com importante. E assim você vai analisando cada quadrante dessa matriz. O que é urgente e importante são coisas que você deveria ter feito na época certa, no momento certo, e não fez. Então, elas têm que ser resolvidas logo. Né? No quadrante 2, que são não urgente e importante. Esse é o quadrante da qualidade.
O quadrante 3 é não urgente e não importante, e o quadrante 4, não urgente e não importante. Aqui no quadrante 1, então, nós temos a prioridade 1, que são coisas urgentes e importantes, né? O que acontece nesse quadrante? Ele gera estresse. Ele tem menos qualidade, menos produtividade e mais desperdícios. São as coisas que você tem que fazer agora. Né? Aqui nesse quadrante concentra-se as crises, né? Os projetos próximos da data final, que já eram para ter sido resolvidos aqui no 2, não foi, então ficou tudo para a última hora. Né? São os acidentes de percurso também que acontecem, né? Imprevistos, que traz consequências sérias para o teu dia a dia, para a tua agenda. Eles precisam ser feitos rapidamente. Qual que é a estratégia desse quadrante? Resolva agora. Acabe com esse estresse, porque enquanto você não resolver esse quadrante, o teu estresse vai permanecer. E aí vem aqui o quadrante 2, né, que aqui em cima está não urgente e aqui do lado está importante. Então é um quadrante onde fica a qualidade. São as tarefas importantes que você tem que fazer. Essas aqui tem, assim, decida quando é que você vai fazer, para que você possa prevenir, né, para não passar por estresse. É o quadrante que você prepara, que você faz planejamento, que você tem estratégias, né? O quadrante de relacionamentos, de treinamento, recreação. Ele impacta, como você sabe o que é importante? É aquilo que vai impactar os seus objetivos, que traz impacto sobre as metas, sobre os teus sonhos. Ele impacta diretamente os nossos planos e as nossas estratégias. E então vem aí o quadrante 3, aqui no 3. O que é que nós temos aqui? Aqui em cima tem escrito urgente e aqui que é não importante. Então, essa é a prioridade 3, ou seja, você tem que tentar reduzir tempo, né, e aplicar o tempo dessas tarefas no quadrante 2, que é o quadrante da qualidade, é onde está acontecendo as coisas no tempo certo. Então, o quadrante 2 é coisas de qualidade, não são urgentes, mas são importantes na sua vida. Quando você está nesse quadrante 3, aí você tem que usar aquela ferramenta que é da administração, delegar. Né? Interrupções, vai sofrer interrupções, já avisa alguém para que possa atender a porta, o telefone, avisa para que você não seja interrompido. Os telefonemas, né? Você pode delegar para alguém atender para você neste momento. Algumas reuniões, você pode colocar alguém para ir no teu lugar, alguém tenha interesse também no mesmo assunto, delegar tarefas, né? Então, tem que saber delegar quando você está neste quadrante 3. E o quadrante 4, esse quadrante 4, que são, aqui em cima está escrito não urgente e aqui também não importante. Então, o que tem neste quadrante? Esse quadrante você tem que retirar ele da sua vida. Qual que é a ordem desse quadrante? Recusar tudo que vem. O que é que vem aqui? Fofocas, conversas triviais, e-mails engraçados, enfim, são perdas de tempo. São coisas até agradáveis de fazer, né? Conversar com um colega na hora de café, né? As conversas triviais. Mas como que está a tua agenda? Como está o seu tempo? Então, nós devemos evitar tudo que está nesse quadrante 4, você deve negar. São coisas sem valor no seu dia a dia. O ontem, né, como diz a Madre Teresa de Calcutá, o ontem já foi embora, amanhã ainda não veio. Temos somente hoje, então comecemos. Outro pensador da revista Época, Negócios, né, o Pagano Sobrinho, ele diz que o dia de amanhã ninguém usou, então ele pode ser seu. Então faça um dia produtivo, utilize com sabedoria, com profissionalismo. Né? E tem também um texto bíblico que fala sobre tempo. Né? Para tudo há um tempo, e para cada coisa há um momento debaixo dos céus, que está lá em Eclesiastes 3. Né? Diz que tem tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar, tempo para matar, tempo para sarar, tempo para demolir, tempo para construir, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para gemer, tempo para dançar, enfim. Lá em Eclesiastes também, né, fala sobre tempo. Então, gestão do tempo, que nós estamos falando, né? Então, o que significa para você o seu tempo? Né? Quais são as suas prioridades? O que é importante? O que você tem que resolver? Então, essas eram as dicas que nós tínhamos para você hoje.
E nós temos um blog, né? Se você assim que puder, clique no nosso blog, põe lá e siga-me, que você pode receber mais dicas, que é o www.renoverh.blogspot.com.br. Obrigada e até a próxima dica.